Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos implementar a exclusão de um usuário no sistema. Então, a gente vai fazer essa exclusão a partir dessa lista de usuários aqui. Então, nós vamos adicionar um botão na nossa tabela e quando nós clicarmos nesse botão, haverá a pergunta se eu quero apagar ou não esse usuário. Eu vou cancelar aqui só para mostrar que ele não vai apagar. Mas se eu quiser confirmar a exclusão desse usuário, eu clico em OK e ele já vai ser apagado do nosso banco de dados. Então, é isso que nós vamos implementar. Nós já estamos aqui na nossa aplicação. Eu vou lembrar que eu estou separando em aulas, mas você pode continuar o seu projeto desde a primeira aula, que não vai haver diferença do que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui na nossa aplicação, a primeira coisa que nós temos que fazer é incluir aquele botão de excluir na nossa tabela. Então, vamos lá na nossa página de listar usuários. Vamos aqui até Templates, Alt, Admin. Então, quem vai poder depois só excluir um usuário vai ser um admin. Até o momento, nós estamos preparando a nossa aplicação para que nós possamos colocar autenticação e autorização nela. Por isso que as implementações das páginas já estão dentro de algumas pastas já definidas para fazer autorização do usuário. Então, aqui na nossa página, nós vamos vir aqui na nossa tabela e nós vamos incluir um botão de excluir usuário aqui na nossa tabela. Eu já digitei o código para a gente não perder tempo. Então, nós vamos entender o que esse código faz. Então, aqui eu estou utilizando o CSS do Bootstrap, né? A parte mais importante aqui desse nosso link, desta nossa âncora, é a ação que vai ser, né, disparada quando eu clicar nesse botão. Para qual local do nosso controlador será enviada essa solicitação? Então, essa solicitação ela será enviada para o nosso controlador de usuário, né? Vamos abrir ele para a gente já ir fazendo a análise sobre ele. Ele vai ser enviado aqui para o usuário, né? E depois ele vai ser enviado para o admin apagar. Por enquanto, a gente não tem esse admin apagar aqui ainda, tá? E outra coisa importante é que eu estou definindo aqui, ó, entre essas duas chaves, que vai ser passado um valor de forma variável aqui, né? E quem que vai ser esse valor? Vai ser o ID do usuário que eu estou pegando aqui. Então, esse usuário, né, à medida que eu vou percorrendo essa minha lista de usuários aqui e criando uma, uma tabela, eu vou pegando usuário por usuário, vou colocando o nome dele, o CPF, data de nascimento e e-mail, e aqui no link de apagar, eu vou pegar o ID dele e atribuir a essa variável que eu estou criando aqui, que vai ser atribuído a essa outra variável aqui. Então, por exemplo, se o usuário ele tem o ID número 1, então vai ser passado usuário, admin, apagar, e aqui vai ser colocado o número 1, ok? Então, aqui que está sendo montada a nossa URL para que esse seja enviada para o nosso controlador, e lá no nosso controlador a gente vai buscar no banco de dados um usuário com esse determinado ID aqui, para a gente verificar se existe mesmo, e depois que nós encontrarmos esse usuário, nós vamos apagar ele do nosso banco de dados. Na sequência, eu tenho essa outra propriedade aqui de confirmação do TimeLeaf, né? E eu estou dizendo o seguinte: quando a pessoa clicar no botão excluir, eu vou fazer essa pergunta de confirmação para ela e mostrando o nome do usuário que ela pretende excluir, se ela quer de fato excluir ou não. Caso, né, no evento clique lá desse nosso botão, né, se ele tiver interesse em apagar esse usuário, vai ser enviada a requisição para essa URL aqui,
e o usuário vai ser apagado do banco de dados. Caso contrário, ele não será apagado do banco de dados. Então, vamos implementar essa parte aqui agora, né? Lá no nosso controlador que vai receber esta requisição. Então, a gente vai lá no nosso controlador, vem aqui no final dele, e é aqui que nós vamos implementar o método que vai receber esta requisição. Eu já adicionei o método no nosso controle para que a gente não perca tempo digitando. Então, vamos fazer algumas conferências aqui neste método. Então, quando eu estou lá na minha página, observe que eu estou enviando essa requisição para o usuário, admin. Por que eu estou colocando admin aqui? Porque depois a gente vai fazer a autorização no nosso sistema, um pouco mais para frente. Somente o usuário administrador que vai poder apagar outros usuários. E passando o apagar. Então, essa URL vai ser formada desse jeito aqui, passando uma variável aqui, que vai ser o ID do usuário. Pode ser número 1, pode ser número 2, 3 e assim por diante. Então, quando chegar aqui no nosso controlador, pelo fato dessa requisição aqui ser get, né, ele vai chegar aqui, usuário, vai procurar uma requisição GET, claro, né, que foi feita essa requisição GET, e vai encontrar a URL que está lá no link que a gente programou. Então, usuário, admin, apagar e um valor variável aqui, que vai chegar mais ou menos dessa forma, ó, um ID do usuário, ok? Então, quando chega nesse ponto aqui, que é igual a essa URL que nós estamos passando aqui, nós temos a possibilidade de pegar esse valor, né, esse ID que está sendo passado como parâmetro, por meio dessa anotação aqui, essa path variable. Então, essa anotação, eu consigo pegar um valor que está sendo passado aqui como parâmetro, né, que está entre essas chaves, por meio do seu nome, que está sendo passado aqui. Por exemplo, se aqui fosse x, eu deveria pegar como x aqui também, ok? Então, eu estou pegando esta variável aqui por esse nome dela, né? Por essa associação de nome a ela, e eu estou atribuindo esse valor que eu estou pegando, utilizando essa notação, para essa variável aqui que está sendo passada como parâmetro para o meu método. Então, quando chegar nesse ponto aqui, se eu estou excluindo um usuário com o ID número 1, aqui vai estar o valor número 1, ok? Então, eu pego esse ID que está sendo passado, utilizo o meu repositório e vou encontrar um determinado usuário por ID. Depois que ele busca este usuário, né, quando ele chega nesse ponto aqui, eu dei um Enter para ficar mais fácil de entender, mas é uma chamada de método aqui que está acontecendo, né? Ele já vai verificar se esse usuário aqui existe ou não no banco de dados. Então, se ele não existe no banco de dados, né, por meio desse método aqui ele vai verificar, eu já vou disparar uma exceção dizendo que o ID que está sendo passado aqui não existe. Caso contrário, se esse objeto, né, que foi buscado lá no banco de dados por meio desse ID existe, eu vou utilizar o meu controlador não, o meu repositório e chamar o método delete para fazer a deleção desse objeto que foi feito, que foi buscado no banco de dados, tá? Mas tem aquela pergunta, né? Por que que eu não passo aqui diretamente o ID aqui para apagar no banco de dados, né? É porque esse método delete aqui ele exige que seja apagado um objeto que está persistido no banco de dados, ok? Então, por isso que eu tenho que buscá-lo e depois eu envio esse objeto aqui para ser apagado no banco de dados. Depois que eu apagar esse objeto aqui no banco de dados, eu vou fazer um redirecionamento para o usuário, admin e listar, ou seja, para a nossa lista, para dar aquele efeito, né, de diminuir um usuário da nossa lista. Então, onde está esse encaminhamento aqui, né, para a nossa lista? Eu estou mandando para o usuário, então a gente vai voltar aqui em cima, para o admin, que é o nosso admin aqui, e o listar. Então, ele vai ser encaminhado para esse método de listar aqui novamente, aonde ele vai
buscar no banco de dados a lista de usuário, já com esse usuário que foi, né, sem esse usuário que foi apagado do banco de dados, atribuir uma chave a essa lista, colocar no nosso objeto modelo aqui, para que esse objeto modelo seja, né, acessado e mostrado essa lista de usuários aqui nesta nossa página, ok? Então vamos rodar para ver como que está funcionando. Então para rodar a gente vem aqui na nossa classe principal, botão direito do mouse e roda a nossa aplicação. Nossa aplicação já está no ar, então vamos testá-la. Então aqui na nossa página nós vamos clicar em usuários, nós temos a lista de usuários aqui, o João e a Maria. Vamos clicar em apagar a Maria. Eu não quero apagar a Maria por enquanto, desisti, vou clicar em cancelar. Agora eu vou tentar apagar a Maria novamente. Vou clicar em OK e a Maria vai ser removida do nosso banco de dados. Então, quando eu clico neste apagar, eu vou explicar novamente para fixar bem. Haverá uma requisição que vai partir para o nosso controlador que está mapeado com o usuário, admin, apagar e passando um ID variável, certo? Esse ID pode ser 1, 2, 3, o que seja, que está sendo pego do usuário que está sendo criado aqui na nossa lista, ok? Então, quando ele é confirmado a deleção do usuário, né, apagar o usuário, ele vai chegar aqui no nosso controlador usuário, ele vai buscar por admin, apagar e passando o ID aqui. Esse ID, ele é pego por meio dessa anotação e é transferido para essa passagem de parâmetro aqui, para essa variável. Nós vamos buscar esse ID por meio desse método findById do nosso repositório, e se houver algum usuário lá no banco de dados, a gente vai ter uma referência aqui. Caso contrário, ele vai disparar essa exceção dizendo que não existe o usuário com esse ID no banco de dados. Então, se houver um usuário aqui, nós vamos usar o nosso repositório novamente e apagar esse usuário que está no banco de dados. Nós vamos redirecionar para o usuário admin listar, usuário admin listar, e é onde que ele vai no banco de dados, pegar todos os usuários novamente, utilizando o nosso repositório, colocando, né, associando a essa chave aqui e enviar para a nossa página de lista de usuários. Então, quando ele chega nessa nossa página aqui, ele pega a lista de usuários por meio da sua chave, que é essa nossa chave aqui, e começa a percorrer essa lista, pegando usuário por usuário e montando a nossa tabela, tá? Então, esse é o fluxo que acontece quando a gente clica no botão remover. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje e até a nossa próxima aula.